E o governador Tarcísio de Freitas respondeu ao pedido do governo federal para que os estados cortassem impostos sobre alimentos que compõem a cesta básica. Segundo o mandatário, o ICMS desses produtos já estão zerados desde o início de sua gestão em São Paulo. E o que causa alta no preço da comida é a irresponsabilidade fiscal do Planalto, além da falta de olhar cuidadoso das autoridades e a não tomada de decisões difíceis quando necessário. Por fim, Tarcísio reafirmou que manterá os impostos do arroz, feijão, ovos, farinha, legumes e outros alimentos zerados, ironizando inclusive o pedido do governo ao afirmar que esse é um dos motivos que São Paulo cresce e avança mais que o Brasil. Você, Cristiano Beraldo, Tarcísio, medidas que foram solicitadas pelo governo federal, Tarcísio de Freitas já tinha, inclusive, tomado essa decisão. Então, São Paulo à frente nesse diagnóstico. Caniato, são estilos opostos, eu diria, de gestão pública. O que o governo federal oferece é uma ausência completa de projeto, de propósito. O propósito, ao invés de ser público para o país, é um propósito que visa atender interesses políticos e eleitorais do grupo que ocupa o poder, ao passo que o governador Tarcísio foi eleito com um plano para o estado de São Paulo que ele vem executando. Esse plano tem dois pilares fundamentais. Um é a questão da segurança pública, combate à criminalidade. Um projeto que vem sendo desenvolvido pelo secretário Derrite com a sua equipe de uma forma bastante importante em termos dos resultados obtidos. E uma outra questão é dar força para que o estado de São Paulo continue se desenvolvendo, continue avançando. E ele tem conseguido fazer isso. Agora, a gente não vê a mesma dinâmica, a mesma preocupação do governo federal. E ele tem razão, o governador tem razão quando diz que é preciso que o gestor público faça o dever de casa que não é feito pela gestão federal, onde o orçamento que está aí para ser aprovado é um orçamento que não corta privilégio, não equilibra as contas públicas e simplesmente amplia o buraco em que nós já fomos metidos. Pois é, programa Os Pingos nos Is, em destaque a manifestação do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, dizendo que a alta no preço dos alimentos é culpa do governo federal. Ele fez uma postagem nas redes sociais e ele fala nesse vídeo que São Paulo, o estado de São Paulo, tem feito o dever de casa desde o início da gestão, quando o assunto é comida mais barata na mesa. E ele diz nesse vídeo que não é de hoje que o ICMS no estado é zero para os itens do dia a dia, itens da cesta básica. Austeridade financeira, muitas medidas que vêm sendo tomadas pelo governo do estado de São Paulo acabam sendo copiadas, ou pelo menos inspiram outros gestores, viu, Mota? O exemplo do Tarcísio realmente é inspirador. Eu já conheci vários políticos na minha vida, muitos políticos. Eu nunca vi uma pessoa com preparo de Tarcísio de Freitas. Você pode sentar e conversar com o Tarcísio sobre qualquer assunto e ele entende mais do que você, principalmente assuntos técnicos. E o recado que ele deu foi claríssimo. O que o governo federal faz? O governo federal gasta demais. Para pagar esses gastos, ele imprime dinheiro. Isso gera inflação. Então, o governo federal provoca a inflação que faz com que o preço dos alimentos suba. Aí, o que é que o Banco Central tem que fazer? O Banco Central, que tem como missão combater a inflação, ele aumenta os juros numa tentativa de reduzir essa inundação de dinheiro no mercado. E aí, qual é o resultado do aumento dos juros? Fica mais caro para os produtores produzirem comida. Ou seja, é uma combinação de perde-perde. Eu não acho, essa é a minha opinião, não acho que o governo está preocupado com o bem-estar da população e muito menos com a eleição, porque é evidente que esse é um caminho para o desastre. Mas a gente acabou de falar de outro assunto também que é crítico para o país, que é o combate ao crime, onde o governo e o Estado brasileiro fazem exatamente o contrário do que deveriam fazer. Então, qual é a surpresa que isso aconteça também em relação à comida? Pois é, e aí tem uma
fala do Tarcísio de Freitas, do governador de São Paulo, né, Dávila? Que é importante a gente sublinhar quando ele diz que a causa na alta do preço da comida é a irresponsabilidade fiscal do Planalto. Porque para muitas pessoas que não acompanham o noticiário, quando vem o representante do governo federal pedindo que os governadores tirem o ICMS sobre alguns itens da cesta básica, fica parecendo que a responsabilidade é toda dos governadores. Eu estou pedindo para eles fazerem, não sei se eles vão reduzir. Então é importante a gente colocar também em primeiro plano o quanto as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal e o que muitos entendem como a irresponsabilidade fiscal da administração pública do governo federal, isso acaba impactando inclusive no preço dos alimentos, né? Não dá para falar, é a conjuntura internacional. Não, pera lá. Muito do que acontece tem culpa, tem dedo, tem o DNA do governo federal, né? Caniato, nós só conseguimos resolver o problema quando nós fazemos o diagnóstico correto e entendemos qual é a nossa parcela na culpa desse problema. Porque se essa história de culpar só os outros, a conjuntura internacional, os malvados, o agro, não sei o que você está fazendo é fugindo da busca das reais soluções para o problema. E Tarcísio de Freitas deu a pista, a fórmula vencedora para o governo federal seguir. Seja responsável fiscalmente. O que é ser responsável fiscalmente? É que nem você é responsável fiscalmente na sua casa. O que é? Ter lá o seu orçamento familiar e nunca gastar mais do que você ganha. É isso que é responsabilidade fiscal, não é nenhuma outra coisa. É você saber o que você precisa de dinheiro para poupar, para os momentos de emergência, para as suas despesas, e ainda precisa sobrar alguma coisa. E isso é responsabilidade fiscal. É isso que o governador Tarcísio fez em São Paulo. Reduziu despesa, combateu desvio de dinheiro, melhorou a gestão das contas públicas e foi isso que permitiu reduzir o ICMS em São Paulo dos alimentos da cesta básica. Veja só o contraste com uma política irresponsável. Como bem falou o Mota, o governo continua colocando o pé no acelerador de se endividar cada vez mais. O que acontece? Quando você se endivida muito, você vai ao banco e mostra para o banco que você não tem capacidade de honrar o empréstimo, o banco não vai te dar dinheiro. Aí você vai ter que ir para um agiota. Aí o agiota vai te dar um dinheiro num juro absurdo. É isso que está acontecendo. O Brasil cada vez tem que pagar mais alta taxa de juro para financiar a dívida de um governo, que o investidor olha e fala assim, nossa, mas esse governo aqui gasta muito mais do que arrecada e continua gastando muito mais do que arrecada. O que vai acontecer? Vai ficar o dinheiro mais caro. E ficando o dinheiro mais caro, por causa das taxas de juros elevadas, inibe a geração de emprego, a redução do preço do alimento e de tudo o resto. Então, a irresponsabilidade fiscal é um ponto central, porque a economia brasileira está desandando. E pior, Caniato, não aprendeu com os próprios erros. O ano passado a economia chegou a crescer, mas cresceu com o governo ligando maquininha de dinheiro, distribuindo dinheiro, aumentando a base monetária. Isso não aumentou a produtividade e isso fez com que a inflação crescesse, a produtividade não crescesse. E aí o Brasil está pagando cada vez mais caro. Portanto, nós já sabemos a fórmula do que tem que ser feito. Agora, o governo recusa a aceitar a realidade das políticas baseadas em dados e evidências. E aí a irresponsabilidade fiscal corre solta e quem paga a conta somos nós. Tá certo, a gente vai seguir monitorando a situação que envolve a alta dos alimentos. Qualquer novidade a gente traz aqui, analisa e discute com os nossos comentaristas.